Olá, trazemos para o estudo dessa noite a nossa companheira Isa Rita, que vai falar para a gente sobre ansiedade. Ela é do Centro Espírita Dom Pedro II, de Juiz de Fora. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite aos irmãos do Centro Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa. Eu sou Isa Rita, trabalhadora do Centro Espírita Dom Pedro II, em Juiz de Fora. E o tema que eu trouxe hoje é sobre a ansiedade, que está no livro Pão Nosso, foi escrito pelo Emmanuel, pelo lápis psicográfico do Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler o texto e depois vamos analisá-lo passo a passo. Então, começa assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em Pedro 1, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se a inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador, em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes da nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa positivo da lei da nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, Buscar a paz com perseverança, disciplinar-se, para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Essas são as palavras do Emmanuel, Então, vamos falar alguma coisa sobre a ansiedade sobre a visão dele, E a gente sabe que a ansiedade é considerada um dos males, do nosso século. E nós vamos ver que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou até perigosa. E ela pode ser vista como, uma coisa que inerente ao homem, faz parte do homem, E dependendo do grau de ansiedade, se for comedida, pode auxiliar o homem a se proteger de um perigo. Mas pode se tornar patológica também, Quando se fizer constante e intensa na vida de uma pessoa. E aí nós vamos ver que pode até interferir na saúde, A ansiedade patológica que atinge fisicamente são as seguintes: hipertiroidismo, ansiedade generalizada, crises de pânico, fobias, perturbação obsessivo-compulsiva, síndrome do estresse pós-traumático, depressão, psicose, perturbação maníaco-depressiva. E vejamos, então, no ponto de vista espiritual, quais são as causas, então, da ansiedade, A ansiedade é uma ilusão de controle do tempo, de pessoas e de coisas que não dependem de nós, Então, essas são as raízes espirituais da ansiedade. E onde o ansioso normalmente usa a frase seguinte: para mim tudo é para ontem. Sabemos que a ansiedade é uma inquietude do espírito
E o espírito inquieto, ele não está feliz, né? Buscando amenizar a ansiedade, algumas pessoas usam de recursos que nem sempre são muito saudáveis. Por exemplo, roer unhas, comer exageradamente ou deixar de comer, fumar freneticamente, consumir bebidas alcoólicas em demasia e com frequência, outras perdem o sono, outras dormem demais, e no limite, então, das forças de cada um, há necessidade até de se usar medicamento. Mas também há aquelas pessoas que procuram amenizar a ansiedade de um modo mais positivo. Aquelas que praticam esportes, realizam exercícios físicos regularmente, né? Se dedicam à leitura, à música, à arte de modo geral, né? E o que é mais raro, elas praticam a oração e a meditação. Eu peguei o livro As Dores da Alma, né, pelo Espírito Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo. Ele faz algumas indagações sobre a ansiedade. Diz assim: já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Notaste como estás atropelando os outros e a ti mesmo? Aonde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas respondidas sinceramente poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo-se a estabilidade e a segurança emocional. De nada adiantará ter desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Então, cabe a nós, espíritas, né, entender o seguinte, que nós temos é que buscar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus para resolver a ansiedade e outros tantos problemas que nos aparecem, né? Então, nós vamos procurar a orientação através da doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que nos esclarece, né? Primeiro, que somos imortais, conhecedores disso, temos a possibilidade de não nos suicidarmos, né? Porque a gente sabe que o espiritismo, a doutrina espírita matou a morte não existe, somos imortais. E se alguém sair por essa porta, vai se decepcionar, porque vai chegar na espiritualidade e vai se achar vivo. Outra coisa que a doutrina espírita nos esclarece é a lei da reencarnação, porque muitas vezes temos alguns problemas que a gente não vê o porquê de estarmos passando aquilo, mas somos sabedores de que nós estamos vindo de outras vidas e que esse problema que se apresenta pode ser um resgate de outras vidas. Isso é um consolo, né? Às vezes, a gente ter esse entendimento. E ter a oportunidade, então, de crescer espiritualmente com o estudo da doutrina espírita, que é o caminho que Jesus traçou para nós, né? A gente vai entender a importância de não ser egoísta, né? Não ser orgulhoso, e que a gente tem que ter amor, paciência, tolerância, compaixão, saber perdoar. Tudo isso são ferramentas que a doutrina nos dá para que a gente possa ultrapassar qualquer obstáculo. É através do conhecimento que a gente vai conseguindo se modificar e se melhorar e aproveitar, então, a reencarnação, né? Então, por que nós vamos buscar o Evangelho de Jesus? Porque simplesmente não há outro ser que conheça bem as nossas necessidades e limitações do que Jesus, né? E se ainda não entendemos as suas orientações, dificilmente vamos colocar em prática, né? Jesus se refere aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina, ou então que nem têm confiança em si próprio, né? Não acham-se capaz de realizar essa mudança. Portanto, a ansiedade surge quando não se tem ou não se tem confiança na providência divina ou não em si mesmo, né? É exatamente isso que Emmanuel nos fala aqui no Pai Nosso, ó, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E faz a citação, então, de Pedro 1, capítulo 5, versículo 7.
Então, o que Emmanuel está nos fazendo aqui? Chamando a atenção de quê? Da fé. Nossa fé tem que ser inabalável, porque só vai nos acontecer o que é melhor. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente pede determinadas coisas, mas elas não acontecem, porque não é bom para nós naquele momento, né? Só vai nos acontecer o que é bom. Então, Emmanuel diz assim, ó, as ansiedades armam muitos crimes, jamais edificam algo de útil na terra. Então, sem fé, sem seguir os ensinamentos de Jesus, com certeza nada será bem feito, né? Então, continua Emmanuel. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as possibilidades contra si. Então, ou seja, aquele que não coloca o Evangelho de Jesus em ação, não vai ter condições de ter harmonia, de ter paz com tudo que o cerca. Jesus, em seus ensinamentos, reforçou para nós como que deve ser a nossa atitude. O que ele nos ensinou? Pedi e obtereis. Batei e a porta se abrirá. Procure e acharás. Então, vamos pensar uma coisa. Para que nós, né, tenhamos alguma coisa, vamos pegar aqui, bater e abrir a porta. Eu posso estar do lado da porta, mas eu vou ter que fazer um movimento de bater nela. O que quer dizer isso? É fazer a nossa parte, né? Então, a gente entende que os ensinamentos dizem ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que nós temos que nos esforçar para melhorar, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes começam a frequentar um centro espírita e acham que só entrando ali já está resolvido todos os problemas. Aí, ele só vai lá, só assiste, não faz nada de diferente, e a situação continua a mesma, né? Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, não vou frequentar esse centro não, porque ele é muito fraco, vou para outro, porque ainda nem deu tempo de pegar os ensinamentos para entender o seguinte, precisamos ter conhecimento dos ensinamentos, começar a colocar em prática e, ao mesmo tempo, praticar a caridade. Como disse Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Isso vai modificando, né, a nossa atitude, vai dando oportunidade de sermos ajudados, né, e modificar tudo aquilo que nós precisamos ainda, né, entender, que nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçar para melhorar. Não é deixar cair o maná do céu, não é assim. Mas se as pessoas vão a um centro espírita, nem dá tempo de ter o conhecimento, não vão ser ajudadas, né? Então, a gente tem que entender isso, que com essas colocações é que se complementam os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade ou outro problema qualquer. Vamos raciocinar e ver aqui dentro, tendo confiança em Deus, na sua providência, fazendo o melhor ao nosso alcance, a gente vence a ansiedade. Estaremos com a consciência tranquila e também confiando que todos os recursos disponíveis serão mobilizados ao nosso favor. Só fica ansioso aquele que duvida, né? Porque a dúvida gera incerteza e a incerteza gera ansiedade. Então, quando a gente tiver fé, certeza que Deus nos dá o melhor, quando estivermos dispostos a fazer o máximo em relação ao nosso progresso, ao progresso da humanidade, nós entenderemos a proposta aqui do Hamed, que diz assim, ó, tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender, chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. A vida te escutará auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. Então, lembrando, né, que a nossa ansiedade não vai mudar o curso da natureza. E é exatamente o que Emmanuel fala aqui no Pai Nosso. Opondo-se às inquietações angustiosas, fala as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano.
Isso quer dizer que tudo que acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não dão saltos, vai acontecer exatamente tudo dentro das normas estabelecidas por Deus. E Hamed esclarece: não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra, portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Então, Hamed dá até o exemplo, né, para a gente analisar, né, o crescimento das plantas, que se a gente quer vê-las crescer, desenvolver, a gente tem que se limitar a deixá-las viver naturalmente, né? Então, por mais que possa dispensar de cuidados e zelos contínuos, somente quando elas estiverem prontas, elas brotarão e se cobrirão de flores. Tudo tem o seu tempo, né? A gente não pode fazer que nem o outro, né? Planta lá um grãozinho de feijão e depois vai lá, abre até para ver se já está germinando, tampa de novo e não vamos deixar, não vamos cortar o curso da natureza, né? E outro exemplo que eu tenho aqui, acho que foi no livro do Simonetti, é que um homem ansioso estava diante de um casulo, doido para ver as asas da borboleta, cortou aqui e aqui. Ele nunca conseguiu ver as asas, porque ele não deu tempo para que fosse confeccionada, né? Então, Hamed aconselha o seguinte, não queres burlar as barreiras do universo. Acalma-te, procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. E disse mais, não tens de fazer da tua vida um caminho meticuloso, calculando tua existência minuciosamente, pois estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Então, ele nos chama atenção. Centraliza-te em ti mesmo, né? E do âmago da tua alma perceberás amorosamente que na natureza tudo cresce em harmonia, né? E aí ele dá um conselho, analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas, em ti mesmo, e verás a oportunidade de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não devemos ter pressa, né? E tudo acontece no tempo certo. Por isso, a gente precisa estudar o Evangelho de Jesus para entender o que cabe a nós fazermos dia após dia, colocando em prática seus ensinamentos. Nós temos que estudar, né? Nós temos que pegar todos os ensinamentos de Jesus e estudando, tentando interiorizar, entender e colocar em prática. Não adianta só ouvir. Nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos, né? Naquele livro Recados do Meu Coração, Bezerra de Menezes, o livro foi compilado por Zé Carlos de Luca. Então, Bezerra de Menezes diz o seguinte, não é mais possível só entesourar conhecimento, já temos que colocá-lo em prática no nosso dia a dia. E é interessante que, às vezes, as pessoas vão ver assim, mas fulano vai falar de novo nesse tema está muito batido. Para nós temos que repetir bastante para que a gente possa colocar em prática. Porque, às vezes, a pessoa fala, esse daí eu já sei, mas já coloca em prática? Já sabe, né? Já entendeu ao ponto de perceber o quanto é importante colocar em prática? Eu vou contar uma experiência para vocês que aconteceu comigo, a minha irmã. Minha irmã faz palestra também, e deve ter uns 4, 5 anos. Nós fomos a um centro que a gente já frequentava há muitos anos, e ela ia falar dos 10 leprosos, nós chegamos antes, ela colocou no quadro para ir analisando passo a passo. Aí sentamos lá, daqui a pouco chegaram 2 senhoras, aí uma vira para a outra e fala assim, olha lá, não adianta,
tudo a mesma coisa, não muda nada. E eu acho interessante porque eu não vejo toda hora sendo falado os 10 leprosos, né? Mas se fosse prece, né? Oração, prece, como é a mesma coisa, ou falar sobre, né, caridade, coisas que são mais batidas, aí vai lá, mas mesmo assim está errado, né? Como que vai dizer? É tudo a mesma coisa. A gente vai mudar o evangelho? Vai florear? É aquilo mesmo que a gente tem que entender e colocar em prática, né? E assim são muitas pessoas. Aí vê o tema, esse tema daí eu já sei. Aí é capaz de nem ir assistir, porque ela já sabe. E a gente vê que é uma coisa muito interessante. Quem faz palestra, a gente vê, pega um tema, o centro pode determinar um tema qualquer. Se vierem 10 palestrantes, cada um vai puxar por um ângulo. Então, você tem uma outra visão daquilo. E um palestrante também ele não consegue falar sobre o mesmo assunto da mesma forma. Então, é importante estudarmos. Chama a nossa atenção o seguinte: se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Isso quer dizer que todo instante a gente pode se deparar com situações que vão exigir de nós uma decisão para resolvê-las, né? E que a gente, tendo entendimento, nós vamos resolvê-la com calma, com fé, né? Com discernimento, ao invés de nos desesperarmos ou ficarmos ansiosos, né? Então, Emmanuel está chamando a atenção para que nós vigiemos, né? Não se deixar levar ao sabor da ansiedade. Ele continua dizendo, indubitavelmente, que as paisagens se modificarão incessantemente, né? Compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes da nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Isso quer dizer que nada é estático. A situação pode se apresentar a mesma situação, às vezes, de outro jeito. Então, se nós estivermos vigilantes, como disse Emmanuel, né? Se a gente estiver imbuído de acertar aquilo que se apresenta para nós com sabedoria, né? A gente pode conseguir, sim, seguindo os passos de Jesus, que nos ensinou que teremos que ter calma, fé, e aí nós realmente sairemos vencedores, né? Indo, como disse o benfeitor espiritual, sempre em direção ao bem. Emmanuel nos chama a atenção para o seguinte: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Então, a gente lembra que Deus nunca nos abandona, né? E o que a gente tem que fazer é pedir a ajuda, né? Através da oração, e ela virá. Eu estou desenvolvendo um estudo sobre a estrada de Emaús, que é muito interessante, tem tudo a ver com isso aqui, porque o que ela representa, essa passagem, né? Após a crucificação, todos os apóstolos, discípulos se debandaram, né? E porque eles acharam que, com a morte do mestre, a sua promessa não seria cumprida, né? Então, essa passagem vão dois discípulos, se afastando, né, de Jerusalém, tristes, desalentados, achando que tudo que o mestre prometeu não seria possível fazer, porque ele foi embora. E aí se aproxima um peregrino, conversando com eles, né, perguntando o porquê da tristeza, eles conversam, né, mas eles não se aperceberam, né, que era Jesus. Só vão se aperceber disso quando eles entram num local para comer, quando Jesus pegou o pão, abençoou e partiu e deu para cada um deles um pedaço. Aí eles entenderam que era o mestre, mas o mestre...
Então, ali nós vamos ver qual é a representação, que Jesus mostrou que ele estava acompanhando a todos, que a sua promessa seria cumprida, porque eles não abandonaria ninguém, né? É isso que a gente tem que entender. Nós nunca estamos sós. O que nós temos que fazer é orar e vigiar, orar para estarmos junto da espiritualidade maior, e vigiar as nossas atitudes, para só termos oportunidades dos bons espíritos chegarem a nós, né? Vamos, então, ressaltar a advertência de Emmanuel quando chama a atenção sobre vigiar. A gente sabe que os semelhantes se atraem, né? Então, se a gente se deixar levar pela ansiedade, nós vamos entrar em sintonia com outros ansiosos, encarnados ou desencarnados, né? Que vão vibrar na mesma onda de inquietação, então vai nos agravar o nosso íntimo, vai agravar a nossa ansiedade. Por isso, Emmanuel chama atenção, né, que não podemos entrar em sintonia negativa. Pelo contrário, o que a gente tem que fazer é pedir ajuda aos nossos amigos espirituais. Podemos vencer nossas más tendências ou amenizá-las, rogando auxílio aos bons espíritos e aos protetores espirituais. Então, o que nós temos que fazer é pedir orientação, né? Mas temos a responsabilidade de estudar, né? Orando e meditando sobre as lições de Jesus e as orientações que o Espiritismo nos proporciona, aos poucos passaremos a dominar a ansiedade que tanto nos faz sofrer. Sofrer mais do que é preciso, né? Os benfeitores espirituais nos ensinam que não reencarnamos predestinados ao fracasso, nem à derrota, nem aos vícios. E é exatamente isso que Emmanuel fala aqui no Pai Nosso, ó, Pão Nosso. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão, né? Então, se a gente conclui o quê? Que cada reencarnação a gente tem a oportunidade de crescer, né? De melhorar, e isso só é possível quando colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Podemos concluir que se Deus nos concedeu mais uma oportunidade de vida aqui no planeta, de provas e expiações, é porque Ele confia na nossa capacidade, né? E aguarda sempre esperançoso para a nossa vitória espiritual. Os espíritos dizem que Deus já nos vê como seres angelicais, só está esperando chegarmos lá, né? Então, para que a gente consiga realmente essa evolução espiritual, nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem, né? E fazer a nossa parte. Nós temos aqui uma entrevista que foi feita com a dona Isabel Salomão, da comunidade espírita Casa do Caminho, aqui de Juiz de Fora. Ela nos diz o seguinte: vigie seus pensamentos e atitudes. A espiritualidade está precisando de pessoas que cuidam da moral, que cuidam da vida reta e da dignidade. Não precisa ser santo. Ser espírito de luz é você entender que você veio de Deus, mas vai voltar para Ele. E aí, você tem que levar para ele o quê? Uma bagagem que dignifique a sua filiação divina. Ele espera a nossa mudança. Não, então, a gente nem que seja, a gente tem que melhorar. Quando a gente desencarna, que a gente possa levar junto de nós essa melhora, né? As coisas materiais vão ficar por aí, nem o corpo nos acompanha. O que nós vamos levar, na realidade, é tudo aquilo que a gente adquiriu de conhecimento e de mudança moral, né? E a gente sabe que não nasceu por acaso, né? Nós temos um objetivo, que é o nosso crescimento espiritual. Então, se nós nos modificarmos, nem que seja um pouquinho, a gente já fez jus àquela reencarnação, né? Então, é isso que compete a nós e que nós devemos nos ater a isso, né? Não podemos ter medo do sofrimento, ele existe em todo lugar e em todos os corações. E ele pode ser bem aproveitado. Se ele for aproveitado, vamos crescer espiritualmente.
né? E o que é não, é aproveitar? Quando a gente não se lamenta, né? Não se desespera, pelo contrário, a gente vai ter serenidade e paz de ultrapassar esses obstáculos através da fé e dos ensinamentos de Jesus colocados em prática. É o que nos afirma Dona Isabel Solomão. Não tem sofrimento que aguente uma mensagem de fé em Deus e de confiança em Deus. Uma prece firmada na convicção, na atitude e na vida reta. Ela esclarece ainda, reforçando o que foi dito sobre a ansiedade. Se caracteriza pela inquietude do espírito que, por algum motivo, se encontra em estado de tristeza e sobressalto, necessitados de algum tempo para que possa se reequilibrar, se reconectar-se com o que realmente é importante para essa pessoa, devendo primordialmente conectar-se com o alto e com Jesus. Por isso que vigiar é importante, né? E a gente tem que lembrar da advertência de Kardec, né? Tudo devemos passar pelo crivo da razão, o que é bom para nós. Então, não podemos deixar que informações negativas vindas da televisão, do jornal, né? Da sociedade, da própria vida, nos deixe abalar a nossa tranquilidade, a nossa fé, nos deixando inquietos e, consequentemente, ansiosos. Na semana retrasada, né, a nossa cunhada está no Nordeste e ligou para nós muito assim, assustada. Não vou entrar no mérito da questão, mas falou que vai haver um apagão, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Então, nós conversamos com ela, né? Passamos ensinamentos, porque ela ainda não é espírita, né? Ela está, né, ainda, como a gente diz, namorando o espiritismo. Mas aí nós passamos essa informação da importância da fé, né? Ela realmente faz bastante orações, então a gente conseguiu tranquilizá-la, né? E falamos para ela que ela não tem que dar ouvido a essas coisas. Mas olha como é que é interessante. Eu vi uma reportagem, uma entrevista que foi feita com o Rossandro Klingen, né? Que é espírita, palestrante e psicólogo. Ele disse que ele, no início dessa situação aí da pandemia, tudo aquilo que vinha vindo de noticiário acabou abalando a ele, né? Agora imagina, ele logo tirou de letra, mas se abalou uma pessoa que é espírita, palestrante há anos, psicólogo, imagina outras pessoas que possam se deixar levar por isso aí. Por isso, a advertência do Emmanuel, né? Da sintonia. Temos que sair de sintonias negativas, né? Então, quando a gente se confronta com essa situação, cabe a nós, ao invés de se deixar levar pela ansiedade, nos recolhermos, nem que seja por uns minutinhos, e falarmos com Deus. O que Jesus nos aconselhou? Entrar no quarto secreto e orar. Não é literalmente a gente vai entrar num quarto e se trancar. Nosso quarto secreto é o nosso coração. E nós temos que fazer uma prece. A prece é essencial, né? E a prece vai ser aquilo que vai no nosso coração. Não adianta, né, falar palavras e palavras se elas estão vazias. Eu vou dar um exemplo para vocês de um fato que ocorreu comigo que é interessante. Eu dirijo, né? Então, mesmo na cidade ou na estrada, eu estou sempre em oração. Então, esse fato ocorreu mais ou menos há uns 12 anos atrás. Eu já morava um bocado de tempo aqui em Juiz de Fora, que eu sou do Rio, né? E aí, fui visitar meu sobrinho neto. E começou a escurecer. E eu estava na Tijuca. E eu ia dormir na Penha. E aí, eu comecei a ver, começou a chover, comecei a ficar apreensiva, porque estava com a minha filha e minha mãe. Saí com o carro, a chuva começou a graçar. E aí me deu um branco. Eu não sabia como eu deveria chegar lá na Penha, porque eu tinha que passar pela Avenida Brasil, que era perigosa. Aí
eu estava já orando um bocado de tempo, aí vi um motorista, baixei o vidro e falei assim, meu senhor, por favor, já não moro muito tempo aqui no Rio, porque ele ia ver o sotaque, né? Ele não sabe de daqui para lá. E eu esqueci, me deu um branco, não sei como eu vou chegar na Penha, e falei assim, eu tenho que chegar na rua Panamá 3. Eu falei o endereço assim. Aí ele falou assim, a senhora está indo para aqueles lados? Deu sorte, estou recolhendo o carro e moro por lá. Só que eu moro 2 estações antes do outro lado do trem. Se eu deixar a senhora ali, a senhora sabe chegar lá? Falei, claro, é só me deixar ali onde, né, na rua Uranos, né? E eu vou chegar no meu destino. Aí ele foi, então me acompanha. Aí ele foi indo, eu nem me apercebi do percurso em si, né? Quando eu fui ver, eu estava na Panamá 3. Ele me deixou ali e ele que voltou 2 estações. E coisas como isso aí acontecem comigo, com outras pessoas. E já me aconteceram outras tantas. E outra que também foi muito interessante, com uma amiga que é mais velha do que eu, e quando aconteceu isso, ela já era há muitos anos espírita, né? Então, muitas vezes, em prece, ela orava, vinham respostas, ou quando ela estava dormindo, acordava com a solução, vamos dizer, né? Então, um dia ela estava com problema e ela ficou triste. Puxa, meus amigos espirituais não me deram intuição. E foi fazer a caminhada dela como de costume. Lá para diante, ela viu um outdoor novo, né? Estava lá a resposta do que ela precisava saber. Incrível, mas é assim que funciona. Vocês devem ter outras experiências do mesmo gênero. Vamos continuando aqui. Então, Emmanuel termina o texto do livro com nós dizendo o seguinte: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas, que é feita através da oração, né? E Emmanuel termina dizendo assim: não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então, vamos entender essa fala do Emmanuel com uma fala da Joana de Anjos, que diz: o distúrbio está enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e que se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade de reparação dos delitos transatos. Então, a gente pode entender essa colocação da Joana o seguinte, que a ansiedade está impregnada, às vezes, nos genes, né? Desde o momento em que há o encontro do corpo espiritual com o corpo físico, sendo resultado, então, de desordens de vidas passadas e que foi aflorada por um gatilho, né? Então, isso é um meio de vencer esses obstáculos, estudando o Evangelho de Jesus, né? E colocando em prática. Entendendo que depende de nós nos desvencilharmos desse mal, né? A ansiedade. E que será através de um trabalho, às vezes exaustivo, mas eficaz, quando entendermos que cabe a nós vencermos a ansiedade através da nossa ação vigilante e responsável e com mudança vibratória. Jesus encerra seus ensinamentos sobre o tema, convidando-nos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, sabemos que agindo assim, todo mais será dado para nós por acréscimo de misericórdia divina. Deus sabe que todos temos necessidades materiais, mas que elas são passageiras. E o mais importante são as nossas necessidades espirituais. Então, a gente pode concluir o seguinte: devemos buscar esse reino de Deus em nós mesmos. Lembrando que Jesus disse que o reino de Deus está em nós, né? E para que a gente consiga melhorar, podemos fazer o que Joana de Anjos nos aconselha, fazer uma viagem dentro de nós com humildade para reconhecer aquilo que ainda precisamos modificar. E aí, a partir deste conhecimento, a gente buscar, através dos ensinamentos de Jesus, nos modificarmos mesmos. Então, fazer o máximo que estiver ao nosso alcance. Confiemos na providência divina e também na nossa própria capacidade.
Assim, a ansiedade nos deixará em paz. Somos nós que devemos dominá-la. Com as orientações de Jesus, estamos no caminho certo. E eu tenho aqui uma fala do Chico, né, Xavier, muito interessante. Ele disse: o Evangelho de Jesus na doutrina espírita representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que eu tenho de fazer para melhorar. Então, para a gente chegando ao fim, eu vou pegar, né, na Bíblia, Eclesiastes 3. Um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para tirar pedras e tempo para juntá-las. Tempo para dar abraços e tempo de se apartar, né, de ficar longe. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Tudo tem o seu tempo. Então, o que a gente pode concluir que, através dos ensinamentos de Jesus, podemos vencer a ansiedade. Então, que nós procuremos estudar, fazer o que estamos fazendo aqui, interiorizar esse conhecimento, mas sabendo da importância de colocar em prática no nosso dia a dia. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a nossa companheira Isa Rita pelo estudo dessa noite e pedimos que Jesus abençoe todos e a cada lar representado. Que assim seja.